perguntam, qual que é o seu nome? Já veio aqui o nome, junto mais ou menos quando ele chegou, Alexander, foi o nome que chegou na hora. Aham. Nossa, que interessante. Posso falar com o Alexander? Sim. Olá, Alexander, muito prazer. Meu nome é Fernanda, sua amiga Dariela. Eu quero agradecer você por ter vindo aí na sala Dariela e aceitar o nosso convite. Olá, Fernanda. Obrigada. Podem ir à sala a hora que quiserem. Ele já disponibilizou uma rampa dourada, reta, que vai dar na biblioteca. Ah, já está aí disponível? Então, por favor, Ari, acompanha ele. Você aceita? Sim, aceito. Aham. A gente sobe na rampa e não precisa andar. A gente vai. Ela vai como se fosse. Uma esteira. Não é uma esteira. Eu ia falar uma esteira, mas seria como se fosse. Ela Tá. só para dar uma base para a gente se encaminhar para lá. A gente simplesmente vai. A gente não caminha. E a esteira Entendi. também não mexe. A gente vai como se fosse voando, levitando. Legal. Aham. E a esteira é dourada. É dourado. Uhum. Assim que vocês chegarem na biblioteca, você vai descrevendo para mim em que local da biblioteca que vocês estão chegando. Eu já estou vendo a imagem da biblioteca. Tem uma pequena escadaria para subir. Aham. Essa biblioteca tem aquelas pilastras na frente, bem características da época. É uma construção bem que a gente vê das bibliotecas, que ela tem aquela cúpula em forma de triângulo. Ela é Aham. bem grande, muito grande, com muitos papiros, pessoas ali trabalhando, organizando, escrevendo. Nas paredes, muita informação ali, como se fosse organização ali de biblioteca mesmo, Sim. com vários. Como é que eu vou explicar isso? Tem escadas verticais e tem escadas na própria estrutura da construção para acessar as enormes e imensas prateleiras com os ensinos e práticas da Uhum. época. Uhum. Muita informação. Que ensinos e práticas são esses da época? Tem como saber um pouquinho sobre quais eram esses ensinamentos e práticas? Eles fizeram o que as pessoas estão fazendo agora, né? Vão adquirindo conhecimento, experiências e vão registrando para deixar para as próximas civilizações, né? Porque já se tinha o entendimento que a mente tem todo esse poder, mas eles tinham um entendimento menor em relação a como eles não tinham essa ideia de mente, não de mente universal. Não era muito clara essa ideia deles, mas eles já sabiam que existia uma mente. Peraí, eu preciso vir essa clareza de. A interpretação era um pouco diferente. De que Hum, existia essa ideia da mente do todo, mas era um pouco diferente. era o mesmo conhecimento, mas com uma compreensão um pouquinho diferente.
não era exatamente o mesmo, mas já tinha muito dessa compreensão energética e da ligação com esse universo, mas era um universo que como se fosse assim uma coisa do alto, do todo, né? Dessa ideia de tinha muito conflito entre sobre os deuses e de um Deus maior. Existiam Uhum, muitas ideias discordantes e questionando sobre isso. aham, É um Deus, são vários, e tanto faz, porque realmente é só interpretação. entendi. Então, com eles, também aconteceu o que aconteceu com a gente. Ah, eles também perderam informações anteriores. E aí tiveram que fazer tudo de novo. Tá, e eles perderam essas informações quando e onde? E quando é que e refizeram quando? Quando criaram a biblioteca? Essa biblioteca eles fizeram porque para tipo catalogar tudo de novo Todo o conhecimento que já tinha se perdido e estava de, se de, acessando novamente. É de isso? civilizações passadas, de Civilizações civilizações passadas tinham passadas. perdido o conhecimento? Isso, toda vez tem alguém que não quer que isso vá para frente, que vai lá e destrói. Assim como aconteceu Ah, com Alexandria. entendi. A Então, anterior antes da também. Biblioteca de Alexandria, deixa eu ver se eu entendi, antes da Biblioteca de Alexandria, já havia esse conhecimento de uma outra civilização e se perdeu. Sim, e sempre foi de uma forma de se falar sobre esse poder que as pessoas têm, mas era sempre de uma forma mais rude, diferente. Ali naquela época era na biblioteca, né? Ou as pessoas muito sábias que iam escrevendo suas experiências. E veio alguma coisa de Atlântida agora. Uhum. Eu ia perguntar qual é a civilização que perdeu o conhecimento? Era Atlântida, e aí era muito Atlântida. mais por simbologias. Era isso que era diferente, que não eram palavras, Ah, não eram palavras, eram mais símbolos. entendi. Então foi a Atlântida que perdeu todo o conhecimento que era registrado através de símbolos. Sim, tudo perdido, tudo destruído. Esses símbolos, eles têm alguma ligação com os símbolos que o Jung se refere que estão no inconsciente coletivo? Tem a ver. Não tem a ver, que eu pensei que você ia falar com os símbolos egípcios. Não tem. Pode ser que tenha uma ligação natural, mas não uma ligação de. Ai, como é que eu tô Estratégica faltando a pensada. palavra? Não é estratégica de continuação dali para Atlântida, não tem. Tá, O Jung, sim, talvez. Eu não conheço do Jung a tá, simbologia que ele fala, mas veio que sim. tá. Legal. Bom, então se perdeu esse conhecimento em Atlântida, e aí depois, na nova civilização que veio depois de Atlântida, foi se acessando novamente o conhecimento, e aí foi desenvolvida a Biblioteca de Alexandria para deixar registrado esse conhecimento. É isso? E que aí ali já existiam, já foi feito mais por meio das palavras. Na verdade, assim, eles acharam que a interpretação era mais fácil através da palavra do que um símbolo. Uhum.
Sim, Porque e é, né? sim, Uhum, hoje em dia é, porque a gente não conhece a simbologia. A gente está, claro, né, conhecendo os sim, arquétipos. Quando você conhece profundamente o que significa cada símbolo, sim. A ali eles já. interpretação é profunda, Isso, é muito profunda. claro, faz sentido. Aham. E como é que foi perdido o conhecimento de Atlântida? Ah, também está me vindo que foi uma destruição proposital. Uma destruição proposital. E quem foi que Para fez essa realmente, destruição proposital? para realmente esse pessoal aí das sombras. Entendi. Eles fizeram isso de novo para que as pessoas. Eles sabiam que eles não iam destruir o que estava no topo, mas ali onde o pessoal da superfície tem consciência que não vê por causa do véu, eles sabiam que ali eles iam atrasar e fazer as pessoas ficarem vivendo aquele ciclo de novo, de novo, de novo. É o Faz que eles todo chamam, sentido. é o que a gente chama aqui de roda de Sansara. Ah, tá, entendi. A gente não deixa de Uhum, evoluir, mas eles manipulam a gente para ficar aqui nessa sim. dimensão, para a gente não conhecer o resto do universo. É, retarda o conhecimento, por consequência, retarda a expansão. Sim, segura um pouco, mas assim, não impede o ser de evoluir, porque aquele conceito das várias consciências, né? Uhum, Então eles nunca vão prender a gente ao todo. Não estão prendendo o nosso ser, a nossa alma. Mas uma dessas consciências que para eles já se torna suficiente. uhum, sim, entendi. Ô, Ari, dá para continuar a dar um passeio? Você falou que tem muitos papiros aí. Tem como o Magnus não, perdão, o Alexander, né? Alexander. Uhum. Aham. Pergunta para o Alexander se é possível ler um papyrus desse. Tá, a gente tá se dirigindo para uma prateleira, não precisa subir na escada. Ele pegou um deles e ele tá mostrando sobre a água. A água. É, Esse papyrus fala sobre a água? isso, tá mostrando Tá. que como que foi feita a arquitetura da água, por que é daquela forma. Nossa. Muito inteligente e fala, isso aqui era uma coisa que se tivesse dado continuidade, o abastecimento seria muito mais fácil, não ia precisar de toda essa parafernália de represas, de interferir tanto na natureza. Claro, porque a gente ia conseguir captar água sem precisar Sim, comprometer a natureza. é água suficiente para todo mundo, de forma não agressiva, Uhum. com o fluxo natural do relevo e do ciclo chuva, formação de rios, criação de canais e novos locais, acho que é como açudes, né? Que é de Aham. represagem de água. Uhum. É isso. E a cidade Muito. vai se expandindo e sendo construída e junto a essa rede, com muita água passando pelo meio da cidade, porque a água ela é uma fonte também, além da gente precisar para a sobrevivência aqui na superfície, de transmissão de energia e de captação pelas propriedades que ela tem e ligação com a energia do universo. Ah.
Entendi. Entendi. Por isso Cara, que que as pessoas, interessante. por isso que as pessoas naturalmente, intuitivamente gostam de estar perto do mar, principalmente do mar. Por causa da energia que a água capta. Aham. Capacidades eletrolíticas. E por isso que a água doce é a que tem mais ali nos rios, que para consumo diário ela é mais leve, para consumo contínuo, né? Aham, E entendi. E por daí que ela já tem água e aí ela salgada? e aí ela já está pronta para isso. Já a Entendi. água do mar ela é mais forte. Aham. E tem um motivo para ela ser assim? É essa harmonização de energia do planeta. Entendi. Elas captam frequências energéticas diferentes, a água do rio da água do mar? Sim, a concentração é diferente, bem diferente. A do mar, Entendi. a do mar fica ali retendo e ela tem mais capacidade mesmo de reter e transmitir e alcance. E já a doce, ela também tem, mas é mais leve e com mais elementos para consumo ali, pro interno ali do corpo. Entendi. O Ari, eu quero saber se tu pode, se o Alexander, ele tem como te levar para conferir algum papiro que fale sobre o corpo humano. Eu vou ser mais específica. Recentemente eu soube que tem papiros que descrevem é, a região do estômago como concentração de energia, que tem muitos neurônios no estômago. O cérebro, eu esqueço o nome do cérebro do estômago, que é uma extensão do cérebro no estômago. E eu soube que esse conhecimento já estava registrado nos papiros egípcios, que possivelmente devem estar aí na biblioteca. É possível que o Alexander te leve para ver um desses papiros? Sim, ele foi um pouco mais para frente da biblioteca, ali do mesmo lado à esquerda. Tem uma parede, uma seção só disso, muita coisa também, Nossa. com muitas desenhos do corpo. Existe essa comparação do cérebro com o cérebro da nutrição, que é justamente ali no estômago. Uhum. Cérebro da nutrição? É, Tá, do legal. corpo, do corpo físico. Aham. Então é a nutrição, porque não, não é só sobre o que se come, mas de toda. Peraí, que veio agora, dá uma fugida. De, de toda, não só do que O se alimento. come, é, É mas o o alimento de alimento informação energético, é o alimento daquela forma como cognitivo e emocional. isso, mas é mais das funções. Peraí, tá vendo? A parte. Isso, a nutrição exata de emoções, de
Isso, o alimento das células para todos os processos que a gente tem que fazer no nosso corpo. Aí já tinham isso bem claro. Bem claro. Alimentação muito mais natural, bastante uma conexão bem maior com a natureza, né? As pessoas ali que tinham esse maior conhecimento, né, dessa conexão da natureza, porque ali também tinha muitas pessoas que não acessavam isso, né? Não era toda a civilização que acessava isso. Esse conhecimento? É. E quem eram as pessoas dessa civilização que acessavam esse conhecimento? Esses estudiosos mais sábios, não era uma coisa ali que toda a sociedade deles concordava. Já existiam aquelas pessoas que também queriam atrasar tudo e queriam exterminar esse conhecimento. Até que o fizeram. Então, é uma pergunta. Aí nessa época, nesse período da biblioteca, já era cuidado o repasse do conhecimento? Já Já tinha risco de se passava. passar o conhecimento adiante? Já tinha sim. Isso é uma coisa que sempre aconteceu e isso foi uma coisa que nunca foi possível tirar de nenhuma civilização. Por isso que continua avançando. Uhum, entendi. E, Ari, veja se o Alexander pode te levar para conversar com alguém que trabalha aí na biblioteca. Uhum. Quem são as pessoas que mais frequentam a biblioteca? Ela é pública? Ela é pública. Ela é pública, mas, porém, se existe um cuidado muito grande, porque o legado dali tem pessoas que sabem onde estão os livros os papiros, livros mais valiosos e que querem tirar dali. E eles não estão num local especial, eles estão no meio de tudo. Mas tem alguns ali que gostariam de tirar, então tem que tomar muito cuidado. Esses alguns que gostariam de tirar são pessoas que trabalham na própria biblioteca? Não. São pessoas Não? que vêm de um lado mais afastado da cidade. Eu vejo as pessoas assim com um semblante mais de sombra, mais escuro. Uhum. E as pessoas que gostam de frequentar, de estar ali, de aprender, elas têm o contorno mais claro, mais iluminado. Do rosto? O corpo todo. É como se fosse um Sim, do ser. todo do corpo, sim, do ser. É como se fosse branco e escuro, para traduzir Uhum, essa intencionalidade. uhum. Sempre vai haver esse assédio. Ao conhecimento. Uhum. E você pode conversar com alguma pessoa que trabalha aí na biblioteca para saber dessa pessoa como é que é a experiência de trabalhar na biblioteca, quais são os conteúdos mais procurados pelas pessoas aí na biblioteca? Existe um conhecimento assim meio que sequenciado, né? Tem as sessões específicas, ali como ali do corpo,
eles não separam muito as coisas, porque eles já sabiam que está tudo interligado, mas tem algumas sessões de especialidade, como ali sobre o corpo, mas em relação à anatomia, mas que nunca mais, não estava desligado dessa parte espiritual e emocional. Eles não faziam essa separação, a explicação vinha toda junta. Então, Entendi. tinha essa parte do corpo, tinha a parte ali da água, e existe uma organização de sequência, por exemplo, para ensinar para as crianças, e existe uma divisão que não é de acordo com esse ciclo da criança, mas é de acordo por assunto. E, e assim, outra parte da alimentação, e essa é a parte esquerda. Na parte direita, como se fosse a parte esquerda mais técnica, né, que é muita explicação de engenharia, do corpo, e a parte direita, ela tem muita coisa sobre o desenvolvimento ali da pessoa e da mente. Então é muito maior esse lado direito. O lado direito é só disso. O lado esquerdo é sobre essa engenharia do corpo, da água, das construções. O lado direito mais sobre a mente, sobre o ser. Mas muito conhecimento, muito legal. Ao que quem estuda hoje está mais próximo. Não estou te ouvindo, você está aí? Não sei se acabou. Tô aqui, tô aqui. Tá, é que eu não sei se às vezes tinha Tá. acabado a pilha aqui do Não, eu fone. apertei um botão errado aqui e aí tá tudo certo aqui. Tá me ouvindo? Aham, Oi. Tá, perfeito, tô legal. aqui. Tá. Você falou que tem um lado que fala mais sobre a mente, o lado esquerdo, agora eu não me lembro dos detalhes. O que eu queria perguntar para Direito. ti, se é ao direito, perfeito. Se é possível, você dar uma olhada em algum livro desses que fala sobre a mente. Uhum. Tá, ali a gente está pegando uma informação que fala da parte elétrica do cérebro. Tem Uhum. alguma coisa sobre eletricidade, mas são outros termos que eles usam. Sim, sim, mas Mas é interessante. Fala sobre a parte elétrica do cérebro. trazendo para nossas explicações seriam essa parte elétrica do cérebro, como vem também uma figura do desenho do cérebro, Uma e figura? é uma figura do cérebro Tá. com como se fosse recebendo vários feixes de energia Hum, dourada, e foi dessa imagem que eles criaram o, o raiozinho dourado para se referir à energia elétrica, essa interferência cerebral. uhum.
interferência positiva ou negativa. Está descrito aí. Seria o local onde realmente guarda e processa a cognição. Certo. E depois que guarda e processa essa cognição, o que diz mais a respeito? Chega algum momento sobre o pulso magnético do corpo? Talvez olhando mais para frente. Aí está fazendo uma ligação com o coração, com o estômago e O coração e o estômago? sim, como esses três órgãos estão aparecendo mais juntos num desenho evidenciado e todas as ramificações para o corpo. Um tripé ali do corpo. Um tripé de força. O tripé de força seria o cérebro, o coração e o estômago? Sim. Uhum. Ari, é possível identificar aí, ou talvez o próprio Alexander pode te dizer, ou dizer, orientar qual é o livro que tem, ou até mesmo nesse livro, quais são as emoções, eu não sei se é essa a pergunta certa, mas eu vou fazer a pergunta como me veio. Quais são os tipos de emoções que ficam depositadas no estômago? É no mesmo sentido das emoções que ficam depositadas na mente? São um pouco diferentes. Estômago, raiva, rancor. Coração. Coração é muito mais sentimentos mais puros. Coração não tem rancor, ele só tem amor, ele tem bondade, ele tem gratidão, ele só tem sentimentos de expansão. O estômago tem de retração. Por isso que a As emoções de importância retração ficam no estômago. no estômago, principalmente. Outros também, mas principalmente no estômago. E por isso que precisa ter uma alimentação boa, no sentido de comer e de sentir, de experienciar, porque ali fica sobrecarregado e dá falha nesse tripé. O coração é um órgão que menos é possível de se atacar, só que ele fica ali com os sentimentos que são dele, ninguém tira, mas o tripé, ele falha, que apesar de estar ali, ele não consegue fazer a transmissão como deveria para o corpo todo. E aonde ficam concentradas as coisas mais fortes, mais pesadas são no estômago. Uhum. Aí, e o cérebro é essa parte que manda essa lógica para o corpo. Envia a informação? É essa lógica para o funcionamento do corpo. Para a pele, para os demais órgãos. Sim. O processamento, né? Uhum. Então, no coração ninguém consegue mexer. Ele é o que é. O estômago que dá para, vamos dizer assim, manipular para o que você quer
Ninguém vai querer deixar ele sobrecarregado, sujo e poluído. Uhum. Então, para fazer essa conexão direito, precisa sim limpar o estômago. Aí o estômago vai ligando com as outras coisas, né? Sim. E como é que eles faziam para fazer essa limpeza emocional do estômago? Ela é física, limpeza começa física. Limpeza uns 7 dias, 7 de purificação com água, com alimentos naturais, principalmente verdes, praticamente verde e água, ervas Uhum. e água. Uma semana com isso. Entendi. E eles se alimentavam com a carne? Então, estava Como é me aparecendo aqui um pouco isso agora, Ah, muito, muito pouco, depende da cultura. tá. Nessa parte dessas inteligências ali em torno da biblioteca que querem fazer crescer esse tipo de conhecimento, quase nada. Quase nada. E Sobre o conhecimento do alimento da carne. é, Entendi. sobre ingestão de carne. Uhum. Não sei se quase Certo. nada ou nada, porque existia uma parte que consumia, que seria mais a parte dos escuros. Hum, entendi. E, e ali as pessoas da parte mais clara realmente era mais legumes, verduras, frutas, muitas ervas sempre na alimentação, muitas folhas. Eu vejo muita folha. Aqui a gente pega um massinho de couve, um de alface, uma outra coisa, e a concentração maior vem nas leguminosas. Ali não, ali tinha muito mais coisas verdes, mais da metade. Entendi. Era Caramba, era o arroz com feijão. certo. O Ari, voltando um pouco sobre a limpeza do estômago, depois Hum, que faz essa limpeza física com alimentos e verdes, como que funciona a limpeza emocional do estômago? limpeza emocional. Ia para um outro local, como se fosse, tá me parecendo assim meio que uma curandeiro, um curandeiro que fazia uma coisa muito parecida com uma hipnose. Uhum, Fazia a pessoa se deitar, faziam várias sessões assim bem longas, uma parte em silêncio e a outra começava com bastante silêncio. Esse curandeiro se sentia, ele se colocava como
um canal energético, uma pessoa muito, muito sábia que já passou por isso tudo e que traz esse conhecimento ali de toda essa civilização. Então ele faz uma espécie de canalização, junta as mãos, ergue sobre a cabeça, como se estivesse virando essa antena de energia e coloca sobre a testa da pessoa. Uma mão na testa, que seria a esquerda, a outra mão direita no coração e primeiro na testa. Primeiro na testa, depois no coração e dá orientações a essas pessoas para que traga, concentre ali tudo de sentimento que ela tem, bom e ruim, bom e ruim. Começa com isso, vem alguma coisa com terra, Aham. tanto o que seria o curandeiro, né? Sim, Quanto esses curandeiros também são conhecidos como os magos? não, eles não veem magos, não. Tá, Eles não têm essa figura esse de nome. pessoa, de pessoa que faz magia, que seja uma coisa que parece que tem um sentimento assim de tão diferente. Ele é bem aceito como uma coisa natural que ele escolheu trabalhar, mas que não tem esse lado que as pessoas veem de duvidoso, né, que é mágica, que parece que vai manipular, que vai te enganar, porque tem isso um pouco, né, atrás da magia. Uhum. É, é uma coisa que todos aceitam, todo Com o mundo. curandeiro mesmo. É, por isso que Essa é veio a mais palavra. esse curandeiro, porque Uhum, isso não é visto como uma coisa diferente, como uma magia, é visto como natural. Essa pessoa desenvolveu melhor essa habilidade uhum, e, e ela faz isso, tanto que os processos são dão muito resultado, né? E não são tantos casos ali naquele local. E aí quem chama de magia são essas pessoas que querem dar esse valor para como se fosse denegrir, falar que é bruxo, né? ah, sim, as pessoas que querem denegrir a imagem dos curandeiros. Querem dar esse valor de que é uma coisa que não é boa, vamos dizer Boa. assim. Uhum. E esse curandeiro, ele lava as mãos com terra depois de fazer isso, Hum, com terra, esfrega as mãos uma na outra com terra, como se fosse dentro de uma tina, assim, de uma bacia não sei se é de cerâmica, de barro, é algum material natural também. E aí ele joga isso num campo, essa terra num campo, assim, espalha, joga, como se fosse para devolver essa energia, né, e transformar.
porque ela não é inútil, tem a sua validade, né? A natureza consegue transformar. E a pessoa também que fez ali essa sessão, ela também é convidada a andar na Terra. Entendi. Depois ela vai para a água. Ela vai para a água. Hum. Ela fica E com depois os... que ela sai da água, o que que acontece? Eles fazem umas orações juntos e é orientado para que continue essa oração por mais alguns dias. E praticamente a pessoa continua a trabalhar, né? Aquilo ali que ela continua esse trabalho diário que foi feito ali dessa limpeza. Sim. E nessa época era comum a- as doenças emocionais, como é hoje em dia? Tem como saber disso? Será que o Alexander pode explicar isso? Sim, sempre tiveram as doenças Uhum. emocionais. Aqui não era para todo mundo. Quem tinha mais essas doenças emocionais eram as pessoas sem acesso a essa cultura da biblioteca, ou principalmente os escuros. Então, essas pessoas mais abandonadas do lado escuro, que não queriam esse poder ou conseguir as coisas a qualquer custo, elas acabavam vindo para a nossa região. Muitas buscavam ajuda, as outras vinham mendigar. E aí, por isso que tinha essas pessoas também de rua, porque elas não cresceram com essa cultura ali do entorno da biblioteca. Uhum. A cultura do povo do entorno da biblioteca é diferente da cultura dos demais? Completamente diferente. Aham. Eles tinham toda a sua é como se fossem duas comunidades assim, bem separadas. Certo. O poder econômico das pessoas em volta da biblioteca eram diferente das demais? Sim, ali eles não tinham muito envolvimento com a economia, porque eles meio que se sustentavam, mas cada vez mais a parte que queria mais dominar e ter poder, e eles iam se infiltrando. Eles iam se infiltrando para ir levando o que eles, com essa indução, para dizer que era melhor, que eles estavam atrasados. Uhum. E os dois lados eram muito inteligentes, né? Mas esse lado, vamos dizer assim, mais escuro, eles não bastavam eles mesmos ali estarem nessas condições. Eles queriam pegar, levar para essa mesma situação o restante da comunidade, né? E ali, os que estavam ali em torno da Alexandria, não, eles só queriam quem pudesse procurar essa ajuda, eles iam ajudar, mas eles não queriam dominar mais ninguém.
Entendi, Eles entendi. queriam E que teve fosse algum pela eles queriam sim essa expansão, mas que fosse de consciência própria, sem indução, sem manipulação. Uhum, entendi. E teve algum motivo especial para a biblioteca ser colocada nesse exato lugar? Nesse exato lugar. Tinha a ver com o relevo, tinha a ver com uma proximidade de passagem de água, Tá, tinha também um, um ponto de conexão energético da Terra com, com o universo, como se fosse ali um veio. é uma linha-lei aí? É, sim, parece que é uma linha-lei. Ali existe Porque você falou uma. um veio de conexão energética e nós temos as linhas-leis na Terra. É algo que acho que parece que é isso mesmo, onde tem como se fosse uma rede mais demarcada, né? Aham, exatamente. Vem alguma coisa com formato de colmeia, e ali tem. É isso que mostra, assim. Tem Sim. muitas, tem muitas, muitas. Muitas linhas? Muitas linhas, a Terra inteira tem. Sim, E como eles estavam ali, eles fizeram essa medição e escolheram ali perto de alguma coisa com água e relevo. Poderia ter sido em vários locais. entendi. Aham. O Ari, eu quero ver se o Mag, não sei porque eu tô com Magnus na cabeça, com Alexander. Pode ser. Eu quero saber se eu posso dar um comando e vocês irem para o momento em que foi colocado fogo na biblioteca. Você aceita? Uhum, E o Alexander também aceita? sim, aceito. Ok, eu vou dar um comando e assim que eu der um comando, vocês vão estar no exato momento em que colocaram fogo na biblioteca. Para ver quem colocou fogo e o que aconteceu nesse dia. Em 1, 2, 3, agora. O que está acontecendo na biblioteca? É, foi um ataque surpresa, de supetão Uhum, e agressivo, como costumava ser. Não foi, não foi uma coisa na calada da noite, nem implantado algo que fosse, sei lá, alguma coisinha que provocou, sabe? Igual tem alguns incêndios que aqui depois eles veem que foi provocado por uma fagulha, uma falha. Não, ali não tinha rede elétrica, né? Então eles chegaram mesmo por terra, várias pessoas, o pessoal lá dos escuros a cavalo, com flechas, com tochas. Foi desse jeito, entendi. E era dia ou noite? Ou noite? de dia, Dia? de dia Foi na ainda luz do fazia. dia. Eram Sim, muitos, então? muitos chegaram de todos os lados e eles fizeram muita questão de serem vistos e de que fosse assim agressivo, de chocar e de assustar a população, a comunidade. Ficou tudo em chamas, virou uma grande chama. Era alguma coisa com um óleo que fazia pegar fogo e muito difícil de apagar, porque um óleo muito inflamável e que mantinha, mesmo depois de acabar de queimar todo o material, papiros, ele ainda ficava queimando, realmente para não sobrar nada, para ninguém conseguir apagar e não recuperar nada. Não Uhum. bastando eles, com toda
a arquitetura um pouco mais quente, mais frágil, porque era uma coisa feita de pedra, né? Uma pedra moldada, diferente do nosso cimento. A arquitetura da biblioteca? De É, pedra moldada? era um material difícil, né, de derrubar. Não era assim com calor, mas o calor fez ficar um pouco mais frágil. Então eles começaram a abalar a estrutura com um tronco. Estava tudo muito quente para colocar tudo abaixo. E é possível ver quantos deles tinham nessa operação? Mais de 200. Muita gente. Muito mais de 200. Não deixava ninguém se aproximar. Ninguém pode fazer nada. Foi Nossa, muito, muito mais de 200 é muita gente. muito mais. É, porque a biblioteca era bem grande. Entendi. Então, como eles usavam mais a força do fogo e a física, eles tinham um tronco grande com correntes. Foi muito difícil de levar até ali essa parte de tronco para derrubar primeiro algumas bases ali, pilastra. Uma coisa assim, homens muito fortes, muito treinados. Caramba. E foi o fim. Eles tinham Certo. como, eles tinham como ter feito alguma coisa, eles tinham como, de repente, eles não costumavam fazer muito isso, mas eles tinham um certo domínio, como se fosse um curandeiro ali, mas em vez de ser da pessoa e do tempo, de ter feito alguma coisa em relação à meteorologia. Mas não ia adiantar porque a construção da biblioteca era muito forte. Inclusive o teto era do mesmo material. Não era uma telha diferente. Era do mesmo material da parede, então a chuva não ia entrar ali para Hum, entendi, entendi. E essa estava todo mundo biblioteca. despreparado, ninguém esperava isso. Ou Não, esperava. não esperava. Tá, Sabia que poderia acontecer, que poderia haver esse ataque, mas não que como que seria. Eles não tinham conseguido acessar essa data, mas entendi. sabiam que poderia acontecer. Então eles faziam de tudo para proteger, mas ia ser difícil. E aí ali era o centro, né, do conhecimento deles. Era o Sim, centro do local. Então eles destruíram, né, abalou muito a civilização, porque eles também, dentro do que eles conheciam, não eram todos que tinham essa habilidade de procurar o que a gente fala hoje, que é de procurar as respostas em si. Então, para eles, aquele conhecimento era como se sagrado. fosse sagrado. Isso, veio uma palavra junto com sagrado, que eu pensei antes e não falei. Opa, desculpe, tá. Não, não foi por causa de você, foi na outra hora, foi antes. Daqui a pouco Ah, tá, eu lembrei dela agora. Daqui a pouco ela vai entendi. voltar. Tá.
Mas era ali, eles tinham como se fosse ali um centro de salvação. Ah, sim. Uhum. Bom, e hoje para acessar a biblioteca, só como você está acessando agora? Muito conhecimento dali já está transcrito. Já está? Já. Sim. Hoje em dia nós já temos divulgado muito do conhecimento que estava na biblioteca. Muito. E até com avanço. Mas o que não tem é essa parte mais natural de como cuidar da água sem interferir ou destruir nada para isso. Tem Sim. essa parte. Eles não tinham energia elétrica como a gente tem, né? Não. Mas também eles não precisavam. Eles não precisavam ter. Eles não precisavam de air fryer. Todo mundo produzia. De alguma forma, todo mundo produzia alimento. Entendi. Não existia uma concentração. Fazenda Uhum. disso, fazenda daquilo, todo mundo produzia um pouco e tinha muita troca, tinha alguma forma de venda também, mas as pessoas elas tinham muito assim harmonia e muito equilíbrio em relação a isso. Que a terra estava ali para todo mundo tinha nessa comunidade, né? Tinha seu pedaço de terra. Aí Sim. do lado dos escuros, não. Todo mundo queria sempre mais, todo mundo queria pegar do outro, eles eram instigados a sentimentos mais vis, né? De egoísmo, de dominação, O de. Ari, do jeito que você relata, parece que era bem nítida a separação dos povos. Aí era O, mesmo. o lado dos escuros, você está falando, sabe? Era. Parece que era bem separado, assim. Sim, eles viviam mais separados mesmo. Ah, tá, entendi. A separação era assim nessa época. Hoje em dia a gente é separado por a gente vive junto, né? E não tem muita separação assim de física, né? Dentro ali da arquitetura, tá todo mundo misturado. No local não tem uma separação, tipo, aqui são os escuros e aqui são os não, sei lá, de luz, assim. Não tem, Não, tá tudo misturado. tá todo mundo misturado. E os que não são luz, eles não sabem que não são. Eles acham que eles são bons. Ah, tu diz hoje aqui em dia. Hoje em Não, dia aqui. Ah, lá. não, na época da biblioteca? Os que estavam ali é como se fosse uma civilização diferente ali, mas no mesmo local. Eles sabiam e eles não queriam dominar ninguém, não queriam se impor, não queriam pegar o do vizinho do outro. Agora lá do lado dos escuros tinha já essa organização de cúpula, assim, vamos dizer, dos dominantes, né? E que queriam realmente deixar ali a população na ignorância e já eram alimentados com esse sentimento de ganância, de pecado, de olhar para fora, querer o que é do outro, de justiça. Hum, A mentalidade era muito diferente. Hoje em dia está todo entendi. mundo misturado, né? E recebendo de todas as formas, né, da mídia, da televisão, em todo lugar a gente fica recebendo essa carga.
né? Tá todo mundo Tá mais tentando. espalhada essa carga, né? Na maioria, todo mundo vive numa cidade, todo mundo quer ter o conforto de uma televisão, né? São poucos os que Sim. vivem em um lugar mais tranquilo, mais ermo, né? Os indígenas que não precisam de nada disso. Então, é mais ou menos o que seria a gente para os indígenas. Uhum. Para os que se achavam lá os bons, que achavam que eram superiores, eles viam a civilização, né, vamos colocar branca, vai, como índios que viviam à margem do que eles sentiam que era uma sociedade desenvolvida. Entendi, entendi. Bom, eu só queria fazer mais uma pergunta pro Alexander. Se lá na biblioteca tinha algum estudo e livros, para que talvez a gente possa ir num outro momento, que explicasse sobre o magnetismo, o mesmerismo e o magnetismo. Mesmerismo e magnetismo. Sim, ele fica na seção direita, está fazendo muita ligação com astrologia, sim. Hum, Ô, Ari, é possível, você aceita que eu dê um comando para você voltar na biblioteca aonde está esse conhecimento, esse livro que fale sobre o magnetismo e o mesmerismo? sim. Ok, eu vou dar um comando e você volta para lá, exatamente onde tem o livro sobre o magnetismo e mesmerismo em 1, 2, 3, agora. Uhum. Dá uma olhada no livro que fala sobre isso, se tem imagens. Você diz que tem uma ligação com a astrologia? Sim, aí ali do lado ele pegou como se fosse desdobrou uma informação como se fosse como se estivesse abrindo um mapa. Um mapa que está mostrando alguns, alguns astros. Eles não tinham como ver esses astros, eles não tinham aparelho para isso. Então, foi um conhecimento adquirido através de como se fosse um sonho lúcido, uma canalização. E a pessoa que escreveu, fez aqueles desenhos, começou a desenhar o que veio na mente, como se tivesse sido um download. E fez o que seria um ciclo astrológico. Ele fez uma espiral com os planetas. A lua no desenho ela está do lado direito acima, o sol está embaixo. Não tem sentido disso. Tem os planetas no meio. Tem alguns planetas. Uhum. Do lado esquerdo tem uns desenhos assim com cores, cores, tudo feito com pigmento assim natural. Aí a minha mente quis enxergar uma tinta de impressora, mas não é.
é uma pintura mais borrada. Então, o vermelho é um vermelho mais terra, o amarelo quando a gente parece que está pintando com tinta guache, a água espalha junto com a tinta no papel. Aham. Não tem amarelo, tem vermelho. Tá me parecendo alguma coisa de ligação com colorimetria e chakras. Uhum. Eles já estavam fazendo eles tinham feito esse mapeamento de uma maneira, não tem muita coisa escrita ali. Ele está fazendo uma ligação de chakras, daí ele faz uma ligação com as linhas de algumas estrelas, as que eles conseguiam observar. Uhum. Então tem ali as constelações, tem alguns desenhos tem essa ligação com os desenhos dos. Eu estou vendo como se fosse ali o Sagitário, né? Que é é como se parece uma forma meio humana, meio cavalo com um arco e flecha na mão. O que significa essa forma humana como um cavalo com a flecha na mão? Esse desenho foi intuído também. Intuído? Aham. Ele veio vindo na mente dele, ele foi desenhando. Ele não tinha clareza do que significava, mas ele desenhou, assim, cada chakra tem uma ligação com dois ou três desses que seriam os signos, que ligou com a astrologia e que está se fazendo como se fosse essa rede com a lua, com o sol. Ô, Ari, vê se tu consegue descobrir qual é o nome de quem escreveu esse livro, de quem fez esse desenho, de quem intuiu. Qual é o nome dessa pessoa? Para que nós possamos entrar em contato com ela depois numa sessão. A pessoa que fez esse desenho ela já não está mais viva. Aham. Esse mapa, que é um formato de mapa, né, como se ele tivesse dobrado, ele já está bem, já foi muito usado, ele está bem desgastado, ele serve de base para muitos ensinamentos, né, de como se fosse um ensinamento base para o que a gente chama de astrologia, mas não chamava astrologia, Entendi. tinha outro nome. Porque, mais uma vez, ele está falando aqui que, mais uma vez, a astrologia, eles fazem. Você que tem que fazer esse quebra-cabeça aqui para fazer as ligações. E lá eles já Hum. tinham algumas conexões a mais, que já estava nesse resumo desse papel, e que depois outras pessoas foram escrevendo mais livros sobre isso. Mas esse mapa ele era muito intuitivo. Quem olhava, né, com o conhecimento que eles tinham, né, os mais sábios, era incrível. Cada um dava uma interpretação. O desenho não se mexia, mas era como se ele se movesse. E cada um que olhava encontrava ali a interpretação que precisava. Ele era, assim, o que a gente chama de portal.
Interessante. Que você olha, interpreta. Cada desenho estava num local e não era por acaso, e não era exatamente no lugar que ele ocupa no céu. Certo. Ali ele fez um desenho mais para facilitar a interpretação. Uhum. Pela limitação Cara, das pessoas. demais. Uhum. Pela limitação das pessoas. Tem Sim. um desenho, tem uma menção à água no canto inferior. Demais. O Ari, vamos voltar? Sim, E o Alexander aceita te trazer de volta para a Sala Branca? ele aceita, veja, mais uma imagem de um desenho, logo embaixo, Aham. então, logo embaixo ali, Sim, claro. no meio, mas logo abaixo, onde estão os planetas como se fosse nessa espiral, tem desenhos de montanhas, que é para fazer a alusão à Terra. Eu tentei achar ali, porque pelos 4 elementos, né? Terra, Aham. fogo, ar e ar, não tem fogo ali. Hum, por que não tem fogo ali? Porque o Sol que seria a O força fogo. maior, é a força maior Entendi. do fogo. Então eles não colocaram, assim como eles não colocaram várias outras coisas, né? Aham. Que também a gente poderia dizer que são elementos base. Então tem o ar tem ali em cima desses planetas. Tá, e depois a gente pode continuar. Sim. O Alexander, ele aceita te levar num outro momento aí novamente? Sim, aceita. Falou que tem mais desenho para mostrar desse mapa. Legal. A gente gostaria muito de voltar aí para ver mais sobre esses desenhos. Uhum. Sensacional, né, amiga? Sim, e o que tem ali já vai ser recurso para que as informações, para o que se deseja, comecem a convergir. Ah, entendi. São informações que você ainda pode acessar e que podem contribuir para aquilo que a gente está estudando e desenvolvendo aqui. Sim, ela virá na rotina e vai se fazendo uma ligação sem força.